A paz do Senhor, aqui é a pastora Patrícia, pastor José Arthur, nosso amado filho Lucas, nossa amada irmã que está na sala Google Meet, Maria, diretamente lá do Piauí. E nós hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre batalha espiritual. E nós não estamos mais transmitindo ao vivo pelo YouTube, nós gravamos em áudio, depois passamos por edição e então enviamos para o YouTube. Amém? Achamos melhor assim, ficar algo mais limpinho assim, mais editado, né? Com uma página inicial com título, com figuras de paisagem, melhor do que ficar vendo a minha cara e a cara do pastor. A minha cara não é muito agradável também, não. Ficou bem melhor assim. É tipo um podcast, né? Visual. E às vezes a gente até aparece, mas assim, em trilha, no meio da natureza, né? Mas o que você recebe, você que vai ouvir pelo YouTube, que você recebe já editado no YouTube, é a palavra que é ministrada aqui pela sala Google Meet. É a mesma palavra e ao receber, eu não estou deixando acumular. Quando nós ministramos já no dia seguinte ou no mesmo dia, eu já edito e coloco no YouTube e compartilho no WhatsApp. Amém? Eu vou pedir que o pastor, vou dar essa honra a Maria. É melhor. A Maria faça uma oração inicial para então nós darmos continuidade ao estudo sobre batalha espiritual. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais este momento, Senhor. Estarmos aqui, Senhor, para ouvir mais de Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, Pai. Que o Senhor venha nos dar graça e sabedoria, Pai. Amém, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar graça e sabedoria à pastora Patrícia, ao pastor José Arthur. Que o Senhor venha ser com eles, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar os seus corações, Pai. Que eles venham ser apenas instrumentos, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai, que aqui estamos. E aqueles que vai ouvir posteriormente, Pai. Amém. Em nome de Jesus, nos dá ouvidos sensíveis, Senhor, Sim, Senhor. para ouvir a Amém. Tua voz. Assim eu oro, já por fé te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Então, nós começamos a falar na penúltima aula, que foi dia 30 de março, a segunda parte da penúltima aula, nós começamos a falar sobre as armas que as trevas usam para paralisar vidas. E aí nós falamos sobre o medo. Na aula passada, que foi na data de 6 de abril de 2023, nós demos continuidade falando sobre esta arma que é o medo. E começamos a falar sobre a arma que o inimigo usa, que é a condenação. Se você quiser ouvir tudo isso que foi dito e muito mais sobre batalha espiritual, está no meu canal do YouTube, Patrícia Moura. Mas hoje, então, nós vamos dar continuidade sobre esta arma que as trevas, né, usa, os espíritos malignos, os demônios usam para paralisar as vidas não cristãs, mas principalmente as cristãs. Por quê? As não cristãs, elas já estão presas e manipuladas pelas trevas. Mas as cristãs, os homens e mulheres de Deus, os filhos e filhas de Deus, eles sofrem ataques das trevas para tentar paralisá-los. E nós vimos que uma das armas é o medo, a segunda arma é a condenação. Então vamos dar continuidade. 1 João, epístola, né, a primeira carta que João escreveu,
1 João, eu vou ler, depois o pastor Zerto lê, depois o Lucas lê, depois a Maria lê, e a gente vai revezando, amém? Então, 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 10. Eu vou ler. Epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, isto é, com Deus, mas andamos nas trevas, aqui não está falando de um pecado eventual. Andar nas trevas é viver na prática do pecado, numa total desobediência à palavra de Deus. Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, o que é andar na luz? Vida de oração, leitura bíblica, coração rendido ao Senhor, procurando sempre acertar na força do Espírito Santo de Deus. Se, porém, andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, lendo de novo aqui, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ora, quando nós nascemos de novo, cremos na obra da cruz e entregamos as nossas vidas a Jesus, o sangue de Jesus nos purifica do pecado, nos liberta. Aqui fala de uma manutenção. Há dois tipos de manutenção. Pela leitura bíblica, que renova a nossa mente e lava o nosso coração. E a manutenção da libertação pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque se nós andamos na luz, quando pecamos, estamos com o coração aberto para que o Espírito Santo nos repreenda, nos exorte, nos mostre que pecamos. E praticamente imediatamente desejamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão com quem nós erramos e mantemos comunhão com Deus e uns com os outros. Então aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, e não existe, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Porque não tem ninguém que passe 24 horas de um dia que não cometa um pecado. É verdade. Quem aqui passa 24 horas sem às vezes falar de alguém, ou falar de uma forma grossa com alguém, né? São deslizes, mas são por causa da nossa humanidade, né? Mas a gente se arrepende, a gente pede perdão, porque é o que fala no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, né? O problema é pecado não confessado. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele peca. Mas imediatamente o Espírito Santo convence ele, e ele está com o coração aberto. Ele confessa que pecou, pede perdão e acabou. Está perdoado, vida que segue. A questão é que aquele que está com o coração embrutecido, não está lendo a Bíblia, não está orando, não está buscando a Deus, pecar começa a ser igual a respirar. E ela não está mais aberta e sensível à voz do Espírito Santo. E aí vai pecando e não pedindo perdão. E o coração vai embrutecendo. Mas aqui fala, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que tem isso a ver com condenação? Quando nós pecamos, quem já viu aquela figurinha que não está na Bíblia, mas é tipo um meme, que tem um demôniozinho falando de um lado e um anjinho falando do outro, né? Quando a gente peca, é mais ou menos isso, é a luta pela mente. O espírito maligno vem do lado de fora e tenta te convencer de que não tem mais jeito. Você pecou e agora já era. Nem precisa se arrepender, confessar, porque não tem mais perdão. E aí ele quer colocar quilos e quilos de culpa em cima de você para que você se afaste do Senhor e chute o balde, como diz o ditado popular. E aquele anjinho, na verdade, é o Espírito Santo dentro de você, falando, você pecou, mas tem jeito sim. Basta você confessar, se arrepender de coração e na mesma hora o sangue de Jesus te purifica e Deus já não se lembra mais dos seus pecados. Então, quando a gente comete um pecado eventual, não é a prática do pecado, é um pecado eventual, você tem duas opções. Confessar o pecado e sentir a leveza do perdão e continuar vivendo para agradar a Deus, ou viver debaixo de condenação, porque deu ouvido às trevas, não confessou o seu pecado e não se arrepende e então não é perdoado e fica debaixo de condenação. Porque a Bíblia diz que já não há mais nenhuma condenação para aquele que está. Não é para aquele que um dia esteve ou estará. É para aquele que está em Cristo Jesus. Então não há condenação para aquele que está todos os dias na presença do Senhor Jesus. Sensível ao Espírito Santo, porque aí quando você peca, você se arrepende, é perdoado e aí não há condenação, não há lugar para condenação. Mas, infelizmente, existem muitos cristãos que estão vivendo como que arrastando uma bola de ferro pelo ombro, pelo peso da condenação. Porque não entende. Porque o que acontece? Há uma pregação errônea que fala que quando a gente se converte, nunca mais a gente vai pecar. E é mentira. E aí, quando comete um pecado, não a prática do pecado, mas um pecado, ai, eu mereço o inferno. Ai, Deus me rejeitou, agora não tem mais jeito. Porque é isso que o inimigo quer que você pense. Então, por isso que a Bíblia fala que a falta de conhecimento da palavra de Deus destrói o cristão, ele perece. Quando a gente conhece que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos perdoar, acabou, não tem lugar para condenação. Né? Agora eu vou pedir que o pastor José Arthur leia 1 João, ainda em 1 João, só que agora capítulo 2, versículo 1 a 17. Isso, eu vou ler na nova versão transformadora. Se houver alguma diferença, vocês avisam, por favor. 1 João 2, de 1 a 17. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso
e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Versículo 6. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo que vocês têm desde o princípio. E é a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento cuja verdade ele demonstrou. E vocês também a demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Quer comentar, pastor? Não, tem tanta matéria aqui, tem tanta coisa, né? Que é difícil até ver por onde a gente começa, né? Praticar a palavra de Deus. Eu creio que a parte central aqui é a seguinte. Se você diz que ama Jesus, mas não obedece aos seus mandamentos, você é mentiroso. João foi muito direto nesse texto, né? Você é mentiroso. Quer dizer, o que nós temos atualmente? Um bando de pessoas que falam que amam Jesus, mas não obedecem à palavra de Deus, né? Eu quero comentar o seguinte. A primeira parte que eu ia comentar, o pastor já comentou. A segunda parte é que se você afirma que permanece no amor de Deus, que permanece em Cristo, você precisa andar como Cristo andou. Não basta conhecer como Cristo andou, não basta pregar como Cristo andou, não basta romantizar como Cristo andou, nem escrever poemas como Cristo andou. Precisamos andar como Cristo andou, porque senão não permanecemos nele. Agora, o que eu quero chamar a atenção está no versículo 9, 10 e 11, que fala: ou você ama o seu irmão, e aí você vive na luz, ou se você não amar o seu irmão na prática, você vive nas trevas. É simples assim. Porque nós lemos ontem, no estudo de ontem, como pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que vê? Então, se você odeia o seu irmão, o que é odiar o seu irmão? Odiar o seu irmão não é só um sentimento de ódio. Odiar o seu irmão é quando você sabe que ele precisa de ajuda e você pode ajudar e você não ajuda. Odiar o seu irmão é quando Deus coloca no teu coração para orar por ele e você coloca os afazeres e tudo que você acha importante antes e acaba nem orando por ele. Odiar o seu irmão é quando o seu irmão está chorando, ao invés de você abraçar e dizer que Deus o ama e tentar ajudá-lo, você o acusa e ainda o cobra.
Odiar o seu irmão é quando você distorce a palavra de Deus e prega engano para ficar rico ou ganhar vantagens em cima dele. Isso tudo é odiar o seu irmão. E quem odeia o seu irmão está nas trevas e não sabe para onde vai. Isto é, se está nas trevas é porque nem foi salvo. É verdade. E... Pode falar. Pode falar. E também é muito interessante, né, voltando àquele ponto de obedecer a Jesus é praticar a palavra de Deus. Eu acho interessante que as pessoas sem Deus, ou os religiosos, eles vivem de eventos, né? Por exemplo, a dita Semana Santa, né? A pessoa chora em frente à televisão, vendo o filme do Mel Gibson sobre a paixão de Cristo, e chora, e chora. E o resto do ano vive como se ele não existisse, né? Mas nós aproveitamos o ensejo do texto para falar princípios fortes. Mas o que eu quero, assim, em termos de condenação, chamar a atenção então mesmo é isso aqui. Filhinhos, no versículo 12, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Ninguém aqui é perdoado por causa dos seus lindos olhos ou por mérito. O perdão vem pelo sangue de Jesus Cristo. E aqui no versículo 14, a segunda parte fala para jovens, né? Mas eu tomo a liberdade, peço licença a João, né? E eu digo que não é só para jovens, mas para todo cristão, né? A única maneira de vencer o maligno é estar fortalecido na palavra de Deus. O que é que ele fala? Jovens, vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Então, a única maneira de vencer as mentiras de condenação de Satanás é estar fortalecido e firmado nas verdades de Deus, na palavra de Deus. Se você não vai conseguir, como cristão, vencer as mentiras, as condenações do inimigo na tua mente, se dentro de você não tiver habitando abundantemente as verdades de Deus que estão na palavra de Deus, né? E por que eu botei o versículo 15 ao 17? Porque há um momento que é o inimigo condenando. Você cometeu um pecado porque você é um ser humano, você se arrepende, o Senhor perdoa e o inimigo quer te condenar. Mas, se você não estiver realmente vivendo o que está do versículo 15 ao 17, não é o inimigo te condenando só. Você realmente está debaixo de condenação. Porque um cristão não pode amar o mundo, e esse mundo não são as pessoas, porque na Bíblia o mundo tem dois significados. Há textos que mundo está se referindo às vidas que vivem no planeta Terra. E há textos que está se referindo ao sistema mundano de valores e princípios fora da palavra de Deus. E nós não podemos amar o sistema mundano, nem o que o sistema mundano nos oferece. Porque se nós amarmos o sistema mundano, nós não vamos estar fazendo a vontade de Deus. E aí, não é só o inimigo condenando, nós estamos nos colocando debaixo de condenação. Então tem que ter muito bem claro entre quando realmente você não é merecedor de condenação, é apenas um ataque das trevas e você vence com a palavra de Deus, ou quando realmente você está se colocando debaixo de condenação. Perfeito. Lucas, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14. Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14.
Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levem à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Até aí. Veja, no Antigo Testamento, antes da vinda, morte e ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava com sangue de animais que foram oferecidos pelo povo e aspergia sobre a tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatório, para o perdão dos pecados anuais do povo de Deus. Isso profeticamente apontava para o que Jesus iria e fez na cruz, que como Cordeiro vivo de Deus se entregou e derramou um sangue, próprio sangue dele, para nos purificar de todo pecado. E ele nos purifica não só da escravidão do pecado, como da consciência que leva à morte. Isto é, ele nos liberta do pecado e da condenação do pecado. São duas coisas diferentes. Ele nos liberta do pecado que leva para o inferno e nos mantém distantes de Deus. Mas ele também nos liberta da condenação, que é uma tortura mental e emocional que pode te destruir de dentro para fora. Também chamado de culpa, né? Aquela culpa que destrói. Então Jesus, ele derramou o sangue dele para destruir essas duas coisas. Ele fala, olha, eu levei seus pecados na cruz, mas eu levei também a sua condenação. Então não deixa o inimigo te convencer de que você tem que ficar debaixo de condenação. Basta se arrepender, pedir perdão, e o sangue de Jesus nos livra do pecado que cometemos e da condenação. É um pacote completo. Gente, a cura que Jesus trouxe com a morte na cruz e a sua ressurreição é em todas as áreas da nossa vida. É uma cura mental, é uma cura emocional, é uma cura psicológica. Você sabe o que é viver? Gente, quantas pessoas vivem carregando uma culpa sem saber que Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos limpa e nos traz, nos dá uma nova oportunidade, né? De não viver com culpa, não viver cabisbaixo, triste, deprimido, carregando culpa que ele já carregou na cruz. É maravilhoso saber disso, né? Então vamos lá. Maria, você pode ler a apostila pra gente? Você tá com a apostila aí? Você lê pra gente? Para servirmos ao Deus vivo, precisamos ter uma consciência pura. E isso não vem de jejuns, nem de vigílias, nem de frequentar muitos cultos, mas da purificação que há no sangue de Jesus e pelo lavar da palavra de Deus. Ficar debaixo de condenação destrói a autoridade que Deus nos deu em Cristo. É uma arma usada pelas trevas para impedir que nos levantemos contra ela. O inimigo sempre tenta nos convencer que nunca estamos prontos para fazer a obra de Deus. É isso aí. Se ele te mantém debaixo de condenação, ele te paralisa. Ah, não dá para fazer a obra de Deus porque eu falei mal da minha tia ontem.
Aí eu falo, pede perdão, se ela soube, pede perdão a ela e faz a obra de Deus. Eu não posso fazer a obra de Deus porque eu briguei com meu marido. Se retrata com ele, pede perdão, abraça, dá um beijinho, pede perdão a Deus e faz a obra de Deus. Isso é dar, como diz o ditado popular, um soco com luva de pelica na cara dos demônios. Né? Não deixe ele te paralisar com condenação. Agora vamos para a página 37 da apostila sobre batalha espiritual 1. A outra arma, página 37. A outra arma é confusão mental. Então falamos sobre medo, falamos sobre condenação, agora sobre confusão mental. Você pode ler, pastor? O diabo tenta, através de sussurros, colocar dúvidas em relação à vontade de Deus e vai atrasando o cumprimento da vontade de Deus. A confusão mental nos impede de avançar. Quer comentar, pastor? Exatamente. O campo de batalha, na verdade, é a nossa mente, né? Quanto mais você fica confuso, mais você se atrasa na realização da obra de Deus, mais pessoas vão deixar de ser abençoadas através da sua vida. E essa confusão mental é algo que vem de fora para dentro, né? São ideias, são pensamentos. A confusão mental também pode ser trazida pelos meios de comunicação, rádio, televisão, trazendo notícias ruins o tempo todo, transformando o ser humano em pessoas passivas, né? Que só recebem notícia, mas não conseguem dialogar com ela. Então nós vemos aí que a confusão mental é uma das estratégias de Satanás para destruir aquele que crê em Jesus Cristo. Há muito tempo atrás, eu não sei se eu li num livro ou ouvi uma pregação que mexeu muito comigo, que falava: é melhor, mesmo não tendo a certeza que fazer aquilo seja totalmente a vontade de Deus, ou totalmente da maneira como Deus quer, mas é melhor você começar a fazer e no caminho Deus ir aperfeiçoando, do que você ficar sentado esperando um raio cair na sua cabeça e nunca faz nada. Isso mexeu comigo. Eu vou dar um exemplo fresquinho de hoje. Eu estava caminhando com o pastor José Arthur, né? Porque pastores também caminham, porque senão também exercitar o físico a gente vai travar e enferrujar. Então nós estávamos fazendo a nossa caminhada. De 30 minutos, né? E eu passei por uma cuidadora de idoso, toda de branquinho, empurrando uma cadeira de rodas com uma senhora. Parecia Alzheimer, né? A senhora parecia que tinha mal de Alzheimer. E quando eu passei, Deus falou com ela: vai e fala pra ela que ela é preciosa. Deus falou contigo, né? Falou comigo, pra eu parar e falar com ela. Falei, que coisa da minha cabeça, ela vai pensar que eu sou maluca. Aí fui caminhando. Dei a volta. Quando eu voltei, ela estava sentada num banco e a senhora com a cadeira de rodas na frente dela. E quando eu voltei, Deus falou de novo comigo: você não vai falar, não? Falei, tá bom, Senhor. Aí eu fui lá falar. Quando eu fui falar, ela ia se levantando. Ela já estava de pé. Já estava de pé. Aí eu virei nos olhos dela e falei assim: olha, eu estava caminhando e Deus falou comigo para eu falar com você. Ela ficou parada assim me olhando. E eu falei: olha, você é muito preciosa. O que você faz é de muito valor, apesar de ninguém valorizar. Deus tem uma obra grande para fazer na tua vida. E todo esse amor que você está dando através do seu trabalho vai voltar para você muito mais. Ela desabou, começou a chorar. E eu fui embora. Falei, Deus te abençoe e continuei minha caminhada. E ela ficou lá. Deus vai fazer alguma coisa na vida dela. Isso entrou dentro dela. E se eu não falasse? Pensasse que fosse da mente. É da minha cabeça. Se não fosse coisa da minha cabeça, o máximo que ia acontecer é que ela ia ouvir umas palavras bonitas.
Então a gente tem que ser mais ousado, mais intrépido. O inimigo quer nos convencer que a gente nunca tenha certeza que é a vontade de Deus. E aí, porque não tem a certeza, nunca faz nada. E o tempo passa e você não fala nada pra ninguém, não ora por ninguém, não prega pra ninguém, não investe em ninguém. Ah, porque eu não sei se é vontade. Tem coisas que nem precisa saber. A Bíblia fala, prega insta que oportuno ou não. Então você não tem que esperar uma oportunidade para pregar. É pregar em todo o tempo. Orai uns pelos outros. Aí tem que ter certeza de Deus para saber se é para orar. Já está escrito orai uns pelos outros. Né? Compartilhar as necessidades uns com os outros. Aí eu vou orar para Deus para saber se é da vontade dele que eu ajude. Então tem orações que são redundância. Deus já falou na palavra dele qual é a vontade dele. E aí a gente fica esperando confirmação. Confirmação de quê? De pregar a palavra? De dar uma palavra de encorajamento para alguém? De confortar alguém? De abraçar alguém? Para que precisa de confirmação para praticar o bem? E aí fica, como diz o ditado popular, papando mosca. E o tempo vai passando. E detalhe, agora eu vou falar uma coisa muito séria. Lá no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, fala o seguinte: se Deus mandar você pregar para alguém que não é convertido, né? Estou parafraseando no linguajar mais acessível. E você não prega, e essa pessoa morre sem salvação, o sangue dessa pessoa Deus vai cobrar de você que não pregou. Tá lá escrito, não tá, amor? E se você prega e a pessoa não se converte, você fez a sua parte. Aí é a pessoa e Deus. Por isso, obedecer, tendo certeza ou não, é sempre melhor. E a primeira parte é muito forte. Eu vou achar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, o pastor achou. Eu dei uma paradinha aí porque a gente estava procurando, né? Porque a gente também não é memória ambulante. Olha só o que diz aqui, a partir do versículo 18. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, nem lhe falar, para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, e para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim, você será responsável pela morte dele. Meu Deus. Porque você não falou para ele. Porque você não pregou para ele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre desta culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o que é mal, aqui já mostra que se desviar é algo que acontece. Pode acontecer. Né? Que pode acontecer. E eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele, porque você não advertiu ele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência. E você estará livre, então, dessa culpa. Isto é, quando o Senhor manda a gente pregar sobre salvação para alguém, ou para alguém que está se desviando, e a gente, por vergonha, não pecar, e essa pessoa morrer e for para o inferno, Deus vai cobrar isso de você, porque Ele mandou você pregar. Agora, se você pregar e a pessoa se converter, glória a Deus. E se ela não se converter, aí é ela e Deus. Você está livre dessa culpa. Deu para entender a seriedade disso? Sim. É muito sério.
Então, para com essa confusão mental. Ai, não sei se é vontade de Deus. Mete a cara e faz. Põe a mão na massa enquanto é tempo. Né? Maria, você pode ler pra gente 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro, versículo 13, né? Capítulo 1, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Esteja com a mente preparada. O que é ter a mente preparada? É ter a mente de Cristo. Isso só é possível com a leitura da palavra de Deus diariamente. Prontos para agir. Isto é, preparados para responder a quem te questiona com a sabedoria de Deus. Dar um conselho segundo a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus para aquele que te pergunta como é que você está pronto para agir. Pronto para fazer a vontade de Deus? Quando a tua mente está preparada. Quando a tua mente está preparada, quando você lê a Bíblia todos os dias. É isso que o Senhor está falando. Então, cingir os lombos com a verdade de Deus fala de prender a nossa mente com a verdade de Deus. E não abrir espaço para a confusão mental que rouba a firmeza, a constância e paralisa. Outro ataque do inimigo, ainda dá tempo, né? Ainda temos mais 18 minutos. 18 minutos. Outra arma, além do medo, da condenação e da confusão mental, é prender as emoções. E as trevas atuam de duas maneiras. A primeira maneira é quando as trevas atuam nos sentimentos, porque nós somos espírito, alma e corpo. Espírito é onde o Espírito Santo de Deus habita e onde nós discernimos as coisas espirituais. Alma é onde estão as nossas emoções, sentimentos, ações, reações emocionais. Corpo é o que Deus nos deu para interagir com as vidas, com o planeta Terra, com os 5 sentidos, né? E a mente, que faz parte da alma, a mente faz parte da alma, está interligada. A mente é onde estão os pensamentos, os raciocínios. Então vamos ler, pastor, você pode ler pra gente Juízes 16, versículo 4. Juízes 16, versículo 4. Pode ler. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Até aí. Não vamos contar a história de Sansão, porque acho que até a criança de 2 anos hoje sabe a história dele. Né? Filme, todo mundo conhece. Até quem não é cristão conhece a história de Sansão e Dalila. É verdade. O que eu quero chamar a atenção é que Deus ele tinha um plano desde o ventre materno para a vida de Sansão. É verdade. E o diabo sabia que a área fraca de Sansão era a sua vida sentimental, falando de uma maneira educada. Era rabo de saia, falando de uma maneira mais explícita. Sansão não podia ver um rabo de saia. Era mulher. Né? Se apaixonar por uma mulher certa não é errado.
O negócio é quando você não pode ver uma passar e acha que se apaixona por todas, né? E era o problema de Sansão. Era uma área fraca. Todos nós temos alguma área da nossa vida fraca que Deus precisa tratar. Ninguém aqui vai dizer, eu sou perfeito, não tem nada na minha vida que Deus não precise tratar, porque aí você já está sendo fraco, porque está sendo mentiroso. E o diabo, ele foi trabalhando aos poucos na vida de Sansão. Primeiro, ele usou uma prostituta. Não foi logo Dalila, não. O primeiro pecado de Sansão foi com uma prostituta. Um homem separado por Deus. Um profeta. Com unção. E o símbolo da unção estava nos cabelos. E ele se deitou com uma prostituta. Mostrando aí que já era uma área fraca da vida dele. Só que a prostituta era apenas um pecado na imoralidade sexual. Ainda não era uma tentativa de roubar dele o segredo que Deus tinha com ele. Só que o inimigo, imagina, alguém quer derrubar um muro. Primeiro vai ver o estado do muro. Se o muro tá por onde ele pode, vai ficar mais fácil derrubar. Qual a parte mais frágil do muro para você poder então derrubá-lo? O inimigo, ele age assim, ele fica rodeando, a Bíblia diz que ele fica como um leão, rodeando, procurando a quem possa tragar. Isto é, qual é a área fraca da vida da Maria, do José Arthur, da Patrícia, do Lucas, para eu atacar. Porque ele é um psicólogo milenar. E ele viu que Sansão tinha problema nessa área e falou, vou colocar uma prostituta para ver se ele cai. E ele caiu. Ele, opa, deu certo. Agora vou um pouquinho mais a fundo. Vou trazer Dalila, que era uma prostituta de luxo. A outra era prostituta de rua. Vamos trazer para o dia de hoje, Dalila era garota de programa. Porque existe a prostituta que roda a bolsinha ali na rua e existe a garota de programa, chique, né? Que vai pro restaurante. Era a Dalila. Bonita. E através de Dalila, usada pelo povo inimigo, o diabo enfraqueceu Sansão, prendeu Sansão e cegou Sansão. Todo mundo sabe da história. Ele contou o segredo, cortaram o cabelo dele, ele perdeu a força, perdeu a unção e a força. Ele foi acorrentado, foi cegado nos olhos e levado a ficar rodando uma roda junto com outros escravos. Então o inimigo, ele não te cega logo. Ele primeiro enfraquece aos pouquinhos, até te deixar totalmente fraco emocionalmente. Depois ele tenta te prender para depois roubar a visão que Deus deu. Foi um processo, né? Foi um processo. Tudo começou com a prostituta, depois foi evoluindo. Até com Dalila você vê que foi evoluindo a situação, né? Dalila ia captando as informações e ia tentando entender, né? Extrair dele a verdade. Quer dizer, o que aconteceu com Sansão, além da desobediência a Deus, foi que ele ficou batendo papo com o inimigo, né? Exatamente. Agora, eu vou parar, acho melhor a gente parar agora. Então, eu estava explicando aqui, vou explicar de uma forma mais sucinta. Nós iríamos começar a outra forma de prender as emoções, que não só nos sentimentos, mas também levando uma prisão ao passado. Mas esse item prisão ao passado, nós queremos ler Juízes, capítulo 11 todo, que é formado por 40 versículos. E por questão do horário, achamos por bem, então, deixar para quinta-feira que vem, se Deus quiser. Exato. Amém? Faltando 5 minutos, né? Então eu vou pedir então que o pastor José Arthur faça uma oração final pela vida da Maria, a casa dela, por nossas vidas e por todos
que vão ouvir pelo YouTube e pelo WhatsApp. Amém? Amém, Jesus. Muito obrigado por esta noite, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre traz o alimento para as nossas vidas. Senhor, eu quero orar também, Pai, pela vida da Maria e do Antônio, esse casal, Pai, que está no Piauí. Que o Senhor venha guardá-los, livrá-los de todo mal, abençoar esta casa, trazer as bênçãos do alto, Deus, para a vida deles. Que eles continuem sempre famintos pela Tua palavra, buscando a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos Te agradecer por esta noite. Abençoa também cada vida que vai ouvir posteriormente através da postagem. Que sejam abençoados e curados e libertos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus. Pai, nos ajuda a cada dia mais semear a Tua palavra para que ela venha atingir o maior número de pessoas possível, Pai. Nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê intrepidez, nos dê Tuas estratégias. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.